Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 11, o selo de Deus e a marca da besta. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos nesta manhã buscando a tua bênção. Derrama sobre mim e os meus irmãos a bênção do Espírito Santo, prometido por Jesus. Que Ele abra a nossa mente para compreendermos a Tua verdade profética. E que o Senhor responda os anseios e os pedidos do Teu povo, derramando sobre nós o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. O selo de Deus e a marca da besta. Queridos, o selo de Deus nós sabemos qual é. Ezequiel capítulo 20, verso 12 diz: também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor Deus que vos santifica. Deus nos deu um selo, Deus nos deu um sinal que mostra a autoridade, a soberania de Deus no mundo e sobre nós. Ele é o Criador dos céus e da terra. Mas Satanás também tem um sinal de autoridade. Porque ele quer ser Deus, ele quer ser adorado como Deus, e ele também escolheu um sinal. Assim como Deus escolheu um dia da semana para ser o seu sinal, o sinal de Deus, o santo sábado, o sétimo dia da semana, Satanás também escolheu um outro dia, em substituição ao sábado. E esse dia está sendo celebrado, santificado no mundo todo. O mundo todo está guardando o domingo, o primeiro dia da semana, no lugar do sábado. Portanto, meus queridos, fica muito evidente na Bíblia o sinal de Deus, Ezequiel 20, verso 12, e também o verso 20, e também o sinal da besta, o sinal de Satanás, que quer ser adorado como Deus. É uma escolha que cada ser humano terá que fazer. A quem adorar? Tudo gira em torno de adoração. Deus merece ser adorado porque Ele nos criou, Ele nos redimiu, Ele nos salvou, Ele fez tudo o que pôde fazer e continua fazendo para nos salvar. Satanás não fez nada por você, não merece nada. Ele é o inimigo de Deus. O verso áureo diz: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Este é o sinal de Deus. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra, ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Apocalipse 7, versos 2 e 3. À medida que estudamos os eventos do tempo do fim em relação à marca da besta, um ponto crucial é a diferença do modo de atuação de Deus e do inimigo das almas. As questões fundamentais no grande conflito entre Cristo e Satanás se concentram na lealdade, na autoridade e adoração. As profecias que descrevem o poder da besta em Apocalipse capítulo 13, o chifre pequeno, também descrito em Daniel capítulo 7, que está falando do mesmo poder apóstata que quer ser adorado, e o homem da iniquidade, descrito por Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 2, estes 3 pontos, Apocalipse 13, Daniel 7, 2 Tessalonicenses capítulo 2, estão falando de um poder que usurpa a autoridade de Deus, ordena lealdade, exige lealdade e introduz um falso sistema de adoração. E faz isso através do uso da força, da coerção e às vezes subornos e recompensas, como diz lá em Daniel capítulo 11, que ele suborna, que ele usa de lisonjas e oferece recompensas. Tudo isso para obrigar à adoração. Em contrapartida, o amor é a força motivadora de Deus. Deus é amor. Em vez de adorar a besta, o povo de Deus encontra sua alegria em adorar o Senhor, Criador dos céus e da terra.
é comprometido com Ele porque sabe que Ele é fiel, Deus é fiel. Só uma coisa nos impedirá de receber a marca da besta agora no tempo do fim: um amor a Deus como nosso Criador e Salvador, um amor profundo por Jesus, que nada possa abalar nossa confiança nele. Nesta lição desta semana vamos explorar mais estes temas, porque você e eu somos de Deus. Nós temos sim o sinal, a marca, o selo do Deus vivo. Bendito seja Deus que nos marca como propriedade dele. Aleluia! Na parte de domingo, perseverança inabalável. É o que Deus exige de você e de mim, uma perseverança no começo da nossa jornada cristã, quando abraçamos Jesus como Salvador, mas uma perseverança, uma determinação de ir para o céu, de querer o céu, uma perseverança e determinação que dura a nossa vida até Jesus voltar. Por isso é uma perseverança inabalável. Em Apocalipse capítulo 14, verso 7, Deus chama todos para adorá-lo. Ali diz claramente, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 14 e o verso 7. Leia comigo. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A primeira mensagem angélica é um convite para adorar aquele que merece ser adorado, o Deus Criador dos céus e da terra. Mas em Apocalipse 14, verso 8, fala também da adoração à grande Babilônia, a este poder apóstata. Diz o capítulo 14, verso 8, e outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Também é um convite à adoração. O mundo todo, a Bíblia está informando que adorará a esta grande Babilônia, um sistema falso, religioso, com raízes lá na antiga Babilônia. Essa é a mensagem e a advertência do segundo anjo. O terceiro anjo, em Apocalipse 14, verso 9, diz assim: e seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, o poder papal, a besta que subiu do mar, de Apocalipse 13, verso 1. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, esta imagem é a imagem da besta, é outro poder mencionado em Apocalipse 13, aqui no capítulo 13, no verso 11 e 12, está falando da imagem da besta, a besta que subiu da terra, que usa todo o seu poder e influência no mundo para fazer com que todos se submetam e adorem à besta que subiu do mar. Portanto, a terceira mensagem angélica é uma advertência contra a adoração da besta que subiu do mar e também contra a besta que subiu da terra. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Esta é a terceira mensagem angélica. O anjo declara com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem. Portanto, é uma parceria, é uma dupla que se une para o domínio mundial durante o período chamado de Nova Ordem Mundial. O poder papal, unindo-se aos Estados Unidos da América do Norte, eles vão impor o sinal da besta, exigindo adoração a este poder apóstata. Apocalipse 14, 12 menciona que existe um povo, chamado na Bíblia de o remanescente povo de Deus, os santos. Aqui está a paciência dos santos, Apocalipse capítulo 14 e o verso 12. Aqui diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Meu querido irmão, as duas características do povo de Deus nos últimos dias: guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus e tem a fé em Jesus Cristo. Isto é importante porque mostra para você quem é este remanescente fiel. Quem são estes santos dos últimos dias?
aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Tem Jesus como Salvador, tem fé em Jesus Cristo, desenvolvem a fé de Jesus, mas são obedientes aos mandamentos de Deus. No tempo do fim, Deus terá um povo leal a Ele diante da oposição e perseguição feroz. Por meio da sua graça, demonstrará firme perseverança, vivendo de modo obediente, centrado em Deus, cheio da graça. A adoração ao Criador é o convite da primeira mensagem angélica, no capítulo 14, verso 7. Está em oposição direta à adoração da besta, de Apocalipse 14, verso 9, a terceira mensagem angélica. É expressa por um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo, Apocalipse 14, verso 12. O conflito final sobre lealdade a Cristo ou lealdade à besta gira em torno da adoração. E no centro do conflito entre o bem e o mal está o selo de Deus, o sábado, o sétimo dia, ou então o sinal da besta, o primeiro dia da semana. A quem você vai adorar? Se você está me ouvindo, se você está assistindo este vídeo, eu tenho certeza de que você vai tomar a decisão certa, ao lado de Jesus Cristo, ao lado do selo do Deus vivo, ao lado da adoração daquele que tudo fez, que nos criou, que nos salvou. Em Romanos capítulo 8, verso 1 a 4, abra sua Bíblia, em Romanos capítulo 8 e os versos 1 até o verso 4. Aqui Deus fala através do apóstolo Paulo. Romanos 8, 1 a 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga, aleluia! Não há condenação, não existe perdição, não existe sentença contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos todos pecadores, mas que nos abrigamos sob a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e encontramos perdão, um perdão que apaga o nosso passado, um perdão que nos comunica poder para viver em obediência a Deus, um perdão que vem através do poder do Espírito Santo que em você e em mim habita. O poder do Espírito Santo, ele nos capacita à obediência e ele cria em você repulsa pelo pecado. Você passa a sentir repulsa pelo pecado. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aleluia, que não andam segundo a carne, segundo a natureza carnal, pecaminosa que você e eu temos desde que nascemos do ventre da nossa mãe. Por que não andamos segundo a carne? Porque o Espírito Santo gerou em você e em mim uma natureza santa espiritual, gerada pelo Espírito Santo, a natureza santa de Jesus. Começamos a pensar e a ter o espírito de obediência de Jesus implantado em nós pelo Espírito Santo. Por isso não andamos segundo a carne, segundo a natureza pecaminosa. Ela existe, mas ela está vencida, suplantada pela natureza santa de Jesus implantada em você. Andamos segundo o Espírito. É o Espírito Santo que conduz você, meu irmão. Você é filho de Deus, diz o capítulo 8, verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é filho, você é filha de Deus, porque foi salvo por Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo, e então você entrou para a família de Deus como filho, como filha. Aqui diz o capítulo 8, verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Você tem dúvida de que você é filho de Deus? Você é filho de Deus tanto quanto Jesus. Jesus, ele é filho de Deus porque nasceu da Virgem Maria, gerado não de um pai humano, mas gerado pelo Espírito Santo. E você e eu somos filhos de Deus porque também fomos gerados pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que gerou Jesus no ventre da Virgem Maria. Este Espírito Santo gera em você e gera você como filho, como filha de Deus. Que alegria termos um Pai Celestial, termos um Salvador que é Jesus Cristo e um Espírito Santo que em nós habita. O capítulo 8, verso 2 diz, porque a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito Santo implantada em você,
Deus escreve a lei dos 10 mandamentos através do Espírito Santo na sua mente, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Sem Cristo, a lei nos condena, mas em Cristo Jesus, essa mesma lei é escrita na nossa mente, no nosso coração e se torna o nosso deleite, a nossa alegria, porque é o espírito de obediência implantado pelo Espírito Santo em nós. Verso 3 diz, porque o que era impossível à lei, o que era impossível à lei dos 10 mandamentos? Nos salvar. A lei é impossível salvar alguém, porque ela não foi dada para ser salvador de ninguém. O Salvador único, exclusivo, é Jesus Cristo. A lei não salva, nunca salvou. O que era impossível à lei, que era salvar o ser humano pecador, visto como estava enfermo pela carne, a lei estava quebrada pela desobediência, primeiramente pelo pecado de Adão e Eva, e agora pelos pecados seus e meus também. Uma lei quebrada não salva ninguém. Por isso que era impossível a lei, visto que ela estava enferma pela carne, Deus fez algo. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, Jesus assumiu uma natureza humana já degenerada, já corrompida por 4.000 anos de pecado. Fisicamente, Jesus recebeu uma natureza humana pecaminosa, fisicamente. Moralmente, espiritualmente, Jesus era santo, nasceu santo. Mas a natureza física de Jesus já tinha sofrido as consequências de 4.000 anos de pecado, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Através da vida perfeita de Jesus Cristo, condenou o pecado. O Jesus que venceu o pecado não é o Deus Jesus, mas é o Jesus homem. Jesus não exerceu seus poderes divinos para vencer o pecado. Ele era dependente do Pai, ele vivia em comunhão com o Pai. Ele era batizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dirigia a vida de Jesus. E, queridos, o Espírito Santo habilitou Jesus Cristo a viver na dependência do Pai, em obediência a esta santa lei. Jesus Cristo fez aquilo que nenhum ser humano poderia fazer, porque ele nasceu sem pecado e viveu uma vida sem pecado. Por isso ele pôde morrer na cruz pelos seus e pelos meus pecados. Deus fez o grande milagre da salvação através de Jesus Cristo. Aqui diz o verso 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, porque Jesus viveu uma vida perfeita. E ele dá esta perfeição, estes méritos perfeitos de Jesus nos são concedidos, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Jesus não andava segundo a carne, e você e eu, gerados pelo Espírito Santo, não andamos segundo a carne. Temos natureza carnal pecaminosa? Temos, mas não andamos segundo a carne, segundo os desejos da carne, segundo os apelos e os desejos da nossa natureza pecaminosa. Nós não seguimos estes desejos da natureza pecaminosa. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós andamos segundo o Espírito. É a lei do Espírito implantada em nós, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós andamos segundo o Espírito. Isto significa que é o Espírito Santo que conduz você, meu irmão. É o Espírito Santo que dá os desejos e santifica estes desejos no seu coração. Vivendo pela fé, nós recebemos a graça divina e nossa vida é transformada. Os seguidores comprometidos com o Salvador não só terão fé em Jesus, mas eles terão a fé de Jesus. A fé de Jesus é aquela fé genuína e verdadeira que não anula a lei. Existe uma fé falsa, muito usada e muito propagada em nossos dias. É uma fé falsa, não é a fé de Jesus. Porque a fé de Jesus nos leva à obediência. É uma fé operante, que resulta em filhos e filhas obedientes a Deus. Mas existe uma fé falsa, que pretende anular a lei de Deus. Porque as pessoas dizem, eu fui salvo pela fé em Jesus, por isso eu não preciso guardar os mandamentos de Deus. Esta não é uma fé operante,
Essa não é uma fé genuína, ela não é a fé de Jesus. A fé de Jesus é aquela que resulta em filhos obedientes. Portanto, temos fé em Jesus como Salvador e temos a fé de Jesus, que é a fé genuína, que não despreza os mandamentos de Deus. A qualidade da fé de Jesus para o tempo do fim será nossa, e nós permaneceremos fiéis, mesmo até a morte, assim como Jesus foi fiel até a morte. Eu convido você para ler Mateus capítulo 24, verso 13. Não é começar a jornada cristã animado, não é só isso. É fácil iniciar uma corrida animado, com todo o fôlego, mas, queridos, é aquele que perseverar até o fim. O que Deus quer é uma perseverança inabalável. Mateus 24 e o verso 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Dia a dia, renovando nossos votos de fidelidade a Jesus Cristo. Dia a dia, declarando nosso amor a Jesus Cristo. Dia a dia, buscando o batismo do Espírito Santo. Até quando? Até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, será redimido, levado para o céu, será glorificado. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o conflito cósmico. Em Mateus capítulo 27, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 27, vamos ler então os versos 45 em diante. E desde a hora sexta era o meio-dia, desde a hora sexta houve trevas sobre a face da terra, até a hora nona, 3 horas da tarde, no momento em que Jesus morreu. Ele foi crucificado às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabatani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus se sentiu desamparado pelo Pai, se ele não tinha pecados? Porque ele assumiu os teus e os meus pecados. De fato, Jesus se tornou pecado na cruz, porque ele incorporou os nossos pecados. Ele sentiu a separação do Deus Pai, que odeia o pecado. Amo o pecador, mas odeio o pecado. E Jesus se tornou pecado, se fez pecado na cruz do Calvário. Por isso ele sentiu a separação do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Morreu Jesus Cristo na cruz, sentindo-se separado do Pai. Mas, queridos, antes de Jesus morrer, as últimas palavras foram: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Embora sentindo-se separado, desamparado pelo Pai, ele não perdeu a confiança no Pai. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. No verso 51, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele. Os sepulcros se abriram na sexta-feira, quando daquele terremoto, no momento em que Jesus morreu, mas eles não ressuscitaram na sexta-feira. Eles ressuscitaram no dia das primícias, no dia 16 de Nisan. Jesus morreu no dia 14 de Nisan e ressuscitou no dia 16. E aqui diz que a multidão que ressuscitou com Jesus saiu dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, verso 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, de Jesus. Entraram na cidade santa, na Jerusalém, e apareceram a muitos, dizendo: Nós ressuscitamos com ele. Pendurado na cruz, envolto na escuridão, carregando a culpa, a vergonha e a condenação dos pecados do mundo, desconectado do amor do Pai, Jesus dependia do relacionamento que havia tido com o Pai em sua vida. Ou seja, por meio de uma vida de completa dependência do Pai, mesmo nos momentos bons, Jesus tinha sido preparado para os piores momentos, até mesmo a cruz.
Ele desenvolveu um relacionamento com o Pai íntimo, 100% dependente do Pai, 100% controlado pelo Espírito Santo. E este relacionamento de Jesus durante a sua vida na terra é que deu forças para que ele, no momento em que estava na cruz e se sentiu separado do Pai, ele continuasse confiando no Pai, ao ponto de morrer dizendo: na tua mão entrego meu espírito. O Salvador confiou mesmo quando tudo ao redor clamava para que ele duvidasse. Quando parecia que Deus o havia abandonado, Jesus não desistiu, porque ele morreu entregando o espírito ao Pai. Em meio da terrível escuridão, aparentemente abandonado por Deus, Cristo sofrera as piores consequências da miséria humana. Durante aquelas horas pavorosas, apoiara-se às provas que anteriormente haviam sido dadas a ele quanto à aceitação do seu Pai. Pela fé, Jesus saiu vitorioso. Ele é o vitorioso, é ele que dá a vitória para você. A fé de Jesus é tão profunda, confiante e comprometida que os demônios do cosmos e as provações da terra não podem abalá-la. É uma fé que confia. Esta é a fé de Jesus que confia. E esta é a fé que ele dá para você através do Espírito Santo. A fé de Jesus que confia quando não pode ver. Uma fé que acredita quando não consegue entender. Uma fé que agarra com firmeza quando há pouco em que se agarrar. Essa fé de Jesus é uma dádiva que recebemos pela fé em Jesus. Ela nos sustentará na crise que está à nossa frente. É a fé de Jesus habitando em nosso coração que nos permite adorar a Jesus como supremo e perseverar firmemente quando a marca da besta for imposta. A fé, contudo, não surge do nada. Ela precisa ser desenvolvida na comunhão diária com Jesus Cristo, na dependência diária de Jesus Cristo, no batismo diário do Espírito Santo. Os fiéis aprenderam a viver pela fé dia após dia. É isso que você e eu estamos aprendendo, meu querido irmão. Desenvolvendo a fé em Jesus Cristo e recebendo a fé de Jesus em tempos bons, em tempos maus, quando sentimos Deus próximo e quando sentimos Deus distante, não importa, vamos confiar. Vamos confiar. O justo viverá pela fé. Isto diz Gálatas 3:11. E isto diz também Hebreus capítulo 10, verso 37 e 38. Nós vivemos pela fé. Deus respondendo às nossas preces ou Deus não respondendo às nossas preces. Nós poderemos viver pela fé, como vendo o invisível. Aqui em Hebreus capítulo 10, verso 37 e 38 diz: porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Não perca a esperança, não desanime, meu querido irmão, neste conflito cósmico entre Satanás e Jesus Cristo, entre o bem e o mal. Queridos, neste conflito cósmico, você assume um lado, um partido, e é o de Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo. E recebendo a fé de Jesus, é uma fé operante, é uma fé obediente. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas você e eu não recuamos. Vamos continuar avante, olhando para cima, olhando para frente, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Na parte de terça-feira, a cadeia da impiedade. A profecia referente à marca da besta é sobre intolerância religiosa. Neste mundo que se declara que existe liberdade religiosa, o que vai acontecer é que esta liberdade religiosa vai acabar. Haverá perseguição, haverá cerceamento da consciência. A profecia referente à marca da besta é sobre intolerância religiosa. Eles vão forçar a todos no mundo todo a obedecer os mandamentos romanos, aos mandamentos papais,
boicote econômico contra os que guardam os mandamentos de Deus. Vão ser proibidos de comprar e vender os que guardam os mandamentos de Deus. Haverá perseguição, haverá decreto de morte. Surpreendentemente, é também uma mensagem de encorajamento. Mesmo no pior momento, Deus sustentará o seu povo, porque Deus não é aquele que abandona o seu povo. Deus nunca deixa o seu povo na mão. Ele que conduziu o povo de Israel por 40 anos no deserto, não deixando faltar água e não deixando faltar o pão, através do maná que caiu do céu, ele sustentará agora no tempo do fim, neste período de perseguição ao povo de Deus, da nova ordem mundial, da última supremacia papal, que durará 3 anos e meio, 42 meses, conforme diz Apocalipse 13, verso 5. Ele sustentará os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Sustentou Elias durante os 3 anos e meio de perseguição da Jezabel. Sustentará o remanescente fiel durante a perseguição da Jezabel papal agora no tempo do fim. A história se repete, meu irmão. E entre esses mandamentos de Deus, é claro, está o 4º mandamento, que é o sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Isto torna você um filho e uma filha distintos neste mundo. Enquanto todo mundo santifica o 1º dia da semana, você santifica o 7º dia. E é conhecido como sabatista. Queridos, você é aquele que adora o Criador dos céus e da terra. João fala do pior momento, do clímax da guerra de Satanás contra Deus. Isto está revelado em Apocalipse 13. É a guerra do poder que subiu do mar, unindo-se ao poder que subiu da terra, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra, que se unem para perseguir o povo de Deus. A primeira estratégia satânica nessa campanha é um engano. Apocalipse 13 fala sobre um tempo no futuro em que o diabo trabalhará por meio de um poder político religioso terrestre chamado a besta e recorrerá à força, à pressão e opressão. A perseguição religiosa proclamada em Apocalipse capítulo 13 não é novidade. Satanás agiu assim no passado e a história vai se repetir. Apocalipse 13, meu querido irmão, é um capítulo inteiramente, desde o 1º verso até o último verso de Apocalipse 13. É um contexto escatológico, é um contexto voltado para o tempo do fim. Queridos, por isso fala que esta besta que foi ferida de morte em 1798 recuperaria o poder, a sua chaga seria curada. Desde a partir do ano de 1929, a chaga mortal começou a ser curada, quando o Estado do Vaticano foi criado em 1929 através do Tratado de Latrão. E este poder está recuperando dia a dia sua supremacia, sua soberania no mundo, porque todos estão se submetendo a este poder romano. A perseguição religiosa não é novidade, porque a história se repete. Existe desde que Caim matou Abel por adorar a Deus da forma como Deus instruiu. Jesus disse que a perseguição aconteceria até mesmo aos crentes no 1º século e ao longo de todos os séculos. Chegará a hora, Jesus avisou, em que todo aquele que os matar pensará que com isso estará prestando um culto a Deus. João capítulo 16, verso 2. A marca da besta, colocada no lugar do sinal de Deus, colocada no lugar do selo do Deus vivo. A marca da besta será o último elo dessa cadeia ímpia e perseguidora. Como as perseguições do passado, ela foi projetada para forçar todos a se conformarem com um determinado conjunto de crenças e com um sistema aprovado de adoração. Abra sua Bíblia e vamos ler Apocalipse 13, versos 15 a 17. Quando você ler Apocalipse 13, versos 15 a 17, lembre-se que a partir do verso 1 do capítulo 13 está falando da besta que subiu do mar, o poder papal, que recebeu o seu trono, o seu poderio, a sua autoridade do dragão. Esta besta que subiu do mar foi ferida de morte em 1798, mas a chaga começou a ser curada em 1929.
e se uniu ao poder que subiu da terra, a besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América do Norte, que usa seu poder, sua força, sua potência militar para impor obediência, impor a submissão ao poder papal agora no tempo do fim. Por isso esses dois poderes que se unem, formando uma parceria para o domínio mundial, durante a nova ordem mundial, durante a última supremacia papal, este poder vai impor o sinal da besta e vai fazer um boicote econômico contra os que não guardam o primeiro dia da semana. Por isso aqui diz Apocalipse 13, verso 15 a 18. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Satanás dá poder à imagem da besta, o poder representado pelos Estados Unidos da América do Norte. Eles são o país número 1 nesta nova ordem mundial. Os Estados Unidos serão usados por Satanás para fazer com que todos se submetam à besta que subiu do mar. Aqui diz, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Os Estados Unidos vai falar. Os Estados Unidos vai impor a lei dominical. E aqui diz, e fizesse que fossem mortos. Vai ter um decreto de morte também. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal. Que sinal? É o sinal da besta. Em oposição, em substituição ao sinal de Deus, ao selo do Deus vivo. É a luta entre 2 dias na semana. 2 dias na semana estão em guerra, em conflito. É o dia de Deus, o 7º dia da semana, conforme está na Bíblia, nos 10 mandamentos, o Santo Sábado. E o primeiro dia da semana, o domingo, que não tem nenhum verso na Bíblia que manda guardar. Não existe nenhum verso na Bíblia que mande santificar o primeiro dia da semana. Mas Satanás impõe, através do poder papal, um dia espúrio, um sábado falso, para que todo mundo santifique. E é este dia que será imposto pela imagem da besta, os Estados Unidos da América do Norte. Aqui diz, e lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, boicote econômico, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666, 666. Aqui está identificado o poder papal. Aqui está identificado o decreto dominical. Aqui é anunciado também que depois do decreto dominical haverá um decreto de morte. Queridos, mas o povo de Deus, que conhece o seu Deus, fará proezas. É assim que diz lá em Daniel capítulo 11, verso 32 e 33, o povo de Deus, que conhece o seu Deus, fará proezas e perseverará, não desistirá. A perseguição começará com sanções econômicas para que ninguém possa comprar ou vender, a menos que tenha marca. Quando isso acontecer, a maioria no mundo todo se renderá ao poder papal. Qualquer um que não se submeter será posto sob um decreto de morte. Por meio de concessões quanto aos ensinos bíblicos, o diabo está preparando cristãos professos para receber a marca da besta quando o teste final vier sobre nós. O amor de Deus por nós nos fortalecerá e nos preservará durante os tempos difíceis. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus revelou em Apocalipse 13 este drama final, esta guerra final, esta parceria de 2 poderes que vão dominar o mundo. O Vaticano unindo-se aos Estados Unidos da América do Norte. Eles farão com que todos os 10 reinos, os 10 reinos modernos, as 10 supernações do tempo do fim da nova ordem mundial, todas estas 10 nações,
vão se submeter ao poder papal. E haverá perseguição, haverá bloqueio econômico, mas o povo que conhece o seu Deus, Daniel 11 e o verso 32, diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus, você conhece o Deus que você tem? O Deus que você adora? O Criador dos céus e da terra? Pois bem, está falando de você. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas, porque o Espírito Santo vai se apossar de você. Cada filho, cada filha de Deus será possuído pelo Espírito Santo e sairá vitorioso, como Jesus Cristo foi vitorioso. Jesus Cristo é o nosso exemplo de vitória. Você sairá vitorioso em Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, aqueles que seguem o Cordeiro. Quem segue o Cordeiro? Os filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Aqui em Apocalipse 13, e o verso 1 e 2. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13, e o verso 1 e o verso 2. Leia comigo. Apocalipse 13, verso 1 e o verso 2. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Os 10 diademas que estão sobre os 10 chifres, esses 10 diademas mostram que esses 10 chifres representam 10 reis. Os 10 reis de Apocalipse capítulo 17. Os 10 reis de Apocalipse 17 e o verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. São 10 reis dos 10 reinos modernos, das 10 supernações. Queridos, por isso diz aqui no capítulo 13, verso 1, que existem 10 diademas sobre os 10 chifres. Está claro isso? São 10 reinos modernos, agora no tempo do fim. Queridos, quando Jesus Cristo voltar, descer do céu com poder e glória, quando a pedra de Daniel capítulo 2 descer do céu para destruir os reinos da terra, a terra estará composta por 10 reinos modernos. Por isso, a profecia mostra aqui 10 chifres com 10 diademas, e sobre as suas cabeças, que eram 7 cabeças, um nome de blasfêmia, porque estas cabeças representam os líderes romanos que se proclamam Deus. Por isso, nas 7 cabeças estão um nome de blasfêmia. O nome de blasfêmia não está escrito por toda besta que subiu do mar, não. Está especificamente sobre as 7 cabeças, porque são os líderes romanos que se proclamam Deus, proferindo blasfêmias. Por isso, meu querido irmão, aqui diz no verso 2, e a besta que vi era semelhante ao leopardo. Lembre-se que o leopardo em Daniel capítulo 7 representa a Grécia. A Grécia, com toda a sua filosofia helênica, esta filosofia grega foi assumida, foi assimilada pelo poder romano. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, semelhante à filosofia grega, e os seus pés eram como os de urso, ou seja, o urso representava a Medopérsia. Também a filosofia religiosa da Pérsia, da Medopérsia, ela foi inserida no sistema filosófico do Vaticano. Portanto, o Vaticano é uma miscigenação. O Vaticano é uma mistura da filosofia da Grécia, da filosofia da Medopérsia, e aqui diz que a sua boca era como a de leão. O leão, em Daniel capítulo 7, representa a Babilônia. Babilônia, Grécia e Pérsia, estes 3 poderes, eles adoravam o sol. E, queridos, o Vaticano é um poder que adora o sol. Mas ele desenvolveu uma filosofia pagã. O alicerce fundamento da filosofia do Vaticano não é a Bíblia,
mas sim as filosofias pagãs da Grécia, da Pérsia e de Babilônia. Por isso era semelhante ao leopardo, ao urso e ao leão. E o dragão deu-lhe o seu poder. Ali o Vaticano, o Estado do Vaticano, aquela localização onde a mulher de Apocalipse 17 está sentada. Apocalipse 17 diz que a mulher está sentada sobre os 7 montes. Está muito claro aqui em Apocalipse capítulo 17. Abra sua Bíblia, Apocalipse 17 e o verso 9. Aqui há sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. Queridos, as 7 cabeças são 7 montes. Os 7 montes, as 7 colinas de Roma, sobre os quais a mulher está sentada. A mulher é a igreja de Roma. Está com sede, está assentada sobre a cidade de Roma. Queridos, a mulher é a igreja de Roma. E onde ela está localizada? Na cidade dos 7 montes. Por isso, meus queridos, quando a Bíblia diz aqui no capítulo 13, verso 2, que foi o dragão que lhe deu o seu poder, porque ali estava a sede do poder de Roma pagã. A Roma imperial tinha sua sede ali. Este local, que hoje é chamado de Vaticano, ali eram os jardins de Nero. Ali estavam os jardins de Nero. No tempo de Constantino, aquela localização, aquele pedaço de terra, foi concedido ao Vaticano como uma doação. E ali foi estabelecido o trono do poder papal. Roma imperial foi substituída por Roma papal. Por isso recebeu o seu poder do dragão, recebeu o seu trono do dragão e grande poderio, diz aqui o verso 2. A primeira besta de Apocalipse 13, a besta que subiu do mar, recebe o poder, o trono e grande autoridade do dragão, que é Satanás. Apocalipse 12, verso 9, diz que o dragão é Satanás. Satanás é um inimigo astuto e trabalha através de poderes terrestres. Apocalipse 12, versos 3 a 5, diz que esse dragão, o diabo, tentou destruir o Filho de Deus quando ele nasceu. Esse Filho de Deus, que se tornou filho do homem, foi mais tarde arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A criança é Cristo. Desejando destruir Cristo, Satanás usou Herodes e Roma imperial. Um governador romano, Pilatos, condenou Jesus à morte. Um carrasco romano o pregou na cruz. Um soldado romano o perfurou com uma lança e soldados romanos vigiaram seu túmulo. De acordo com Apocalipse 13, verso 2, o dragão, que é Satanás, atuando por meio de Roma pagã, daria o trono do seu governo a esse poder da besta emergente do mar. Queridos, em Apocalipse capítulo 13, verso 3, diz assim: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Isto aconteceu no dia 10 de fevereiro de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Começou a ser curada no Tratado de Latrão em 1929 e está sendo curada. E totalmente será curada quando o decreto dominical for imposto sobre o mundo todo. Então a ferida mortal terá sido totalmente curada e toda a terra se maravilhou após a besta. Queridos, todos vão adorar esta besta que subiu do mar. Não existe poder na terra que permaneça em pé. Todos vão se ajoelhar e vão se submeter ao poder papal. Todas as 10 supernações modernas, todos se submeterão. Mas os remanescentes fiéis de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus e têm a fé em Jesus, eles não se submeterão. Serão perseguidos, mas serão amparados e protegidos por Deus. Meu querido irmão, em Apocalipse 14, verso 4, abra sua Bíblia, Apocalipse 14, verso 4, aqui nós lemos: estes são os que não estão contaminados com mulheres. Está falando do remanescente de Deus. O remanescente de Deus é representado pelos 144 mil, mas não são os únicos salvos. 144 mil são as primícias dos salvos vivos, mas tem a grande seara de salvos vivos, representada
pelos 144 mil. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, com igrejas, com filosofias pagãs, porque são virgens, porque eles aceitaram a Jesus Cristo e deram costas para o sol e não bebem do vinho de Babilônia. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Deus tem um remanescente fiel. E você, meu irmão, você, minha querida irmã, vocês estão sendo convidados a fazerem parte deste remanescente fiel. Não há meio termo. Não haverá posição neutra agora na crise final. Nós vamos assumir um lado. E o nosso lado é o Cordeiro, Jesus Cristo. Nossa obediência é a Ele, aos 10 mandamentos de Deus. O selo que você vai receber não é o sinal da besta, é o selo do Deus vivo e o batismo do Espírito Santo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, Jesus, nosso único mediador. Eu não preciso de outro mediador. Jesus Cristo é tudo na minha vida. Jesus Cristo, aqui na primeira carta de Timóteo, abra sua Bíblia, a primeira carta de Timóteo, capítulo 2 e o verso 5. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2 e o verso 5. Aqui você pode ler comigo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só existe um mediador, Jesus Cristo, o que morreu por você, o que ressuscitou por você, o que subiu ao céu por você, porque lá intercede por você, e ele vai voltar para nos buscar. Quais são as marcas distintivas do poder da besta? Queridos, em Apocalipse 13, verso 4 e 5, Apocalipse capítulo 13, versos 4 e 5, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Quem adora o poder papal está adorando a quem? O dragão, que lhe deu todo este poderio. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? É um poder humanamente invencível. Só Jesus Cristo e o seu remanescente fiel que vence este poder que aparentemente é invencível. Mas este poder romano representa o poder de Satanás. E Satanás, cuja cabeça já foi esmagada por Jesus Cristo, ele já é um poder derrotado, porque o poder vitorioso é Jesus. E os que seguem o Cordeiro vencerão juntamente com Jesus. Por isso diz aqui, adoraram, verso 4, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E o verso 5, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Este poder romano do Vaticano recebe a autoridade de Satanás para proferir grandes coisas arrogantes e blasfêmias, se proclamando Deus na terra e exigindo adoração. Você vai reconhecer este poder como Deus na terra? Você vai se ajoelhar diante deste poder? Aqui diz que ele recebe poder para dominar a terra. No passado, dominou a terra, a primeira supremacia papal da Idade Média, por 42 meses proféticos, 1260 anos, 538 até 1798. Mas a história vai se repetir, meu querido irmão. Esta profecia de Daniel 13:5 tem dupla aplicação. Aponta para a supremacia papal da Idade Média e aponta para a supremacia papal do tempo do fim. Só que a supremacia do tempo do fim, o tempo vai ser abreviado de 42 meses proféticos para 42 meses literais, 3 anos e meio. Assim como Cristo teve um ministério de 3 anos e meio na terra, o anticristo também pretende ter um ministério de 3 anos e meio na terra. O anticristo imita Cristo no sentido de criar uma lei, porque existe a lei dos 10 mandamentos no catecismo, imitando a lei dos 10 mandamentos da santa lei de Deus que está na Bíblia, Êxodo capítulo 20.
Assim como Deus tem um dia santo nos 10 mandamentos da sua lei, em Êxodo 20, e é o sábado, o 7º dia da semana, esta lei romana que está no catecismo, também existe ali um dia santo, que é o primeiro dia da semana. Perceba que Jesus Cristo aceitava ser adorado e o anticristo também aceita ser adorado. Jesus Cristo perdoava pecados. A Bíblia diz claramente que Jesus perdoava pecados porque ele é Deus. Mas o anticristo também pretende ter poder para perdoar pecados. Queridos, Jesus Cristo tem um selo, um sinal de autoridade, que é o sábado. O anticristo também tem um sinal de autoridade, que é o domingo. Por isso, meu querido irmão, aqui diz no capítulo 13, verso 5, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, porque este poder romano que recebeu a ferida mortal, cuja ferida mortal foi curada, vai dominar o mundo e profere blasfêmias, proclamando-se Deus, aceitando adoração. E agora no tempo do fim diz, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Você não pode dizer que isto aqui é a Idade Média. Existe uma aplicação para a Idade Média, sim, mas queridos, aqui o capítulo 13, desde o verso 1 até o verso 18, todo o capítulo 13 de Apocalipse é escatológico, está falando da cura da ferida mortal, está falando do tempo em que haverá a recuperação da supremacia papal, do decreto dominical, do decreto de morte, da pressão contra o povo de Deus, do boicote econômico. Meu querido irmão, está muito claro que a história vai se repetir. Jesus Cristo é Deus. E o poder romano, papal, se proclama Deus na terra. Jesus Cristo é o único mediador seu e meu. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porém, o poder romano instituiu um santo para cada dia do ano, para esconder Jesus Cristo, o único mediador, para que as pessoas recorram aos santos em vez de recorrerem a Jesus Cristo. Mas só Jesus é mediador no céu. Só Jesus derramou o sangue para salvar você, meu querido irmão. Por isso, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, aquele que se tornou membro da família humana. Eu convido você para ler agora 1 João, capítulo 2, verso 1. Primeira carta de João, capítulo 2 e o verso 1. Aqui a palavra de Deus diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Deus escreveu para que você não peque. O propósito que Deus quer implantar em você é o propósito de não pecar. Somos pecadores? Somos. Mas não é porque somos pecadores que nós somos obrigados a pecar. O pecado é um ato voluntário da alma. Você decide pecar ou decide não pecar. Não faça da sua natureza pecaminosa, meu irmão, uma desculpa para continuar pecando. Em nome de Jesus Cristo, a natureza santa de Jesus é implantada em você pelo poder do Espírito Santo e você anda segundo a natureza santa de Jesus, anda segundo o Espírito, não anda segundo a carne. Por isso, o propósito de Deus, que Ele quer implantar em você, é o de não pecar. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, quando acontecer de você pecar, você vai correr para Jesus Cristo e receber perdão de Jesus Cristo. Queridos, Jesus Cristo é o nosso advogado. E se alguém pecar, diz aqui 1 João 2,1, temos um advogado. Jesus Cristo é o advogado que nunca perdeu nenhuma causa. Ele é o grande vitorioso que esmagou a cabeça da serpente. Temos um advogado, aleluia. Quem é ele? Para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é o advogado junto ao Pai. E o verso 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Ele é a oferta para perdão dos nossos pecados, o Cordeiro de Deus. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Todo aquele que quiser e crer em Jesus Cristo será salvo. Jesus Cristo é todo poderoso e todo suficiente para salvar,
para perdoar todo aquele que recorrer a Ele, confiando neste nome santo, forte e poderoso, Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, que se tornou um de nós, que subiu ao céu, que está lá como mediador nosso, único mediador. Ele vai voltar para buscar você, meu querido irmão, para buscar você, minha querida irmã. Jesus Cristo voltará. Ele virá para buscar aqueles que Ele comprou com o seu próprio sangue. Ele vai nos arrebatar para o céu. E nós vamos viver com Jesus 1000 anos no céu. E depois dos 1000 anos, vamos descer com Jesus Cristo dentro da Nova Jerusalém. E então haverá a ressurreição dos ímpios. E eles vão cercar a Nova Jerusalém e descerá fogo do céu e os consumirá, se tornarão cinzas. E Deus vai criar uma nova terra. A capital da nova terra é a Nova Jerusalém. E os habitantes da nova terra são aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós vamos viver na nova terra. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Habitará conosco, seu trono estará aqui. Você está sendo convidado, meu querido irmão, para fazer parte deste remanescente fiel, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus como Salvador e tem a fé de Jesus, que é uma fé operante, obediente. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Eu termino deixando com você a bênção do meu Jesus e a paz que só o meu Jesus pode dar. Amém.